Hey everybody, eu sou Thiago Soares e bem-vindo ao meu canal. Olha, eu vou te passar algumas dicas importantes para você que quer dominar as quantidades em inglês. E lembrar que não são só duas formas de definir quantidades, como much e many. Existem pelo menos 12 formas a mais do que essas duas, né, para você definir as quantidades. Vamos lá. A primeira palavra é know. Know, isso mesmo. A palavra know, ela tem várias formas, né, de se interpretá-la, mas nesse sentido aqui a gente vai usar ela como uma forma negativa de quantidades, como nenhum, nenhuma, nada. Eu vou dar um exemplo com a palavra no, como quantidade. I have no friends. I have no friends. Outro exemplo. They eat no apples. They eat no apple. Outro exemplo. You can see no birds. E o oposto dessa palavra, no, nesse sentido, de quantidades, é some. Some. Some significa algum ou algumas. I have some books to read tonight. Outra palavra é any. Any. Que é empregado no sentido de quantidades interrogativas negativas. Any. Vamos ver uns exemplos. I don't want any letters. I don't want any letters. I don't want any letters. No sentido negativo. Agora no sentido interrogativo. Do you want any letters? Do you want any letters? Ok? Bom, gente, o outro exemplo é several. Several. Eu vou dar outros exemplos que é more e less, que é mais duas palavras que eu coloquei juntas porque elas basicamente, uma é o oposto da outra, né? More é mais e less é menos. Existe até a expressão mais ou menos, né, em português. Em inglês tem uma parecida, não sei se é a mesma coisa, mas pode chegar ao mesmo sentido, que é more or less. More or less. More or less. More or less. E much, que é muito, né, para medir quantidades de adjetivos. Much é bem conhecido, né? Exemplo de much. He drinks much coffee. He drinks much coffee. E o outro é many, né, que provavelmente você já conhece, que também é uma quantidade de adjetivos, mas no plural, que é muito e também vários, né, em português. Exemplo de many. I have many friends. I have many friends. Mais uma forma de definir quantidades. A lot. A lot. Ou a lot. A lot. Os americanos dizem mais a lot. Os britânicos dizem a lot. A lot ou a lot. Basicamente a mesma coisa, não vai ter problema se disser a lot ou a lot. A lot também é uma forma de dizer muito. Também é muito. A lot é como se fosse algo exagerado, um monte, por exemplo. A lot. Vou dar um exemplo. I know a lot. I don't know a lot. I like a lot. I don't like a lot. Ok? Mais outra forma, né, de definir muito, só que essa acho que é muito usada, né, principalmente pelos americanos, a gente vê muitos eles usarem, que é a lot of. A lot of. A lot of. Os americanos dizem a lot of. Os britânicos dizem a lot of. A lot of. A lot of é muito também, mas no sentido de números, né? De quantidades, quantidade de números. Eu vou dar um exemplo. He drinks a lot of coffee. He drinks a lot of coffee. Muito usado também pelos americanos, né? A gente vê eles falando a lot of people, a lot of people. Playing for a lot of people. E por último, a gente vai falar de mais dois, que é few e a little. Ou a little. Os britânicos dizem a little. Os americanos dizem a little. Não é little, é little. Little. A little e few. Few é poucos, né? No sentido de números, pouco. E a little é quantidade, né? É pouco, mas também no sentido de quantidade, né? Por exemplo, a pessoa lhe pergunta, do you speak English? Aí você responde, just a little. Just a little. Se você fala pouco, né? Se você fala muito aí, você diz, yes I do. Um exemplo.
I read a few books. O exemplo de little. I drink a little beer. I drink a little beer. É uma forma de você memorizar, né, todas essas formas de quantidades, né, você usá-los com more e less, né? Todos eles dá para você usar com more e less, esses que eu falei antes. Eu anotei aqui para não esquecer, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês lerem. Any more? Pergunta, né? Some more. Much more. Many more. A lot more. A little more. Few more. No more. No less. A little less. A few less. A lot less. Much less. Many less. Adivinha mais uma surpresa que eu tenho? Ainda tem outra forma de dizer muito, que é very. Very. É muito conhecido. Very. Mas só que very, gente, é um adjetivo, né? Very não é para usar como esses outros aqui, né? Very é um super adjetivo, dizendo assim. Por exemplo, very old, very big, very small, very much, very many, very few, very good. Muito usado, né? Very good. Uma ótima comparação para você não confundir, né, o very com essas outras formas de dizer muito. O very é como se fosse super, por exemplo, super bom, né, como é, very good, super velho, very old. Então, para diferenciar, né? Então, gente, é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para que o nosso canal cresça. Então, se você tiver alguma dúvida, né, I explain.